este primeiro painel, o tema é um tema bastante, diria, arrojado naquilo que pretende. Portanto, como a tecnologia está a assegurar os novos modelos de ocupação dos espaços. Aquilo que acontece é que nós temos visto aqui, e como Facility Managers, temos também sofrido aqui alguma pendularidade relativamente a este tema da ocupação dos espaços. Portanto, se vocês bem se lembram, um dos nossos últimos artigos, antes da pandemia, era um caso de estudo sobre uma organização que estava a tentar criar o caso para que as pessoas começassem a ir mais aos seus escritórios, e estávamos nessa temática. Portanto, vários colegas estavam a trabalhar essas dinâmicas, portanto, repensar os espaços corporativos, para que é que eles iam servir, porque à luz de algumas políticas que já existiam de trabalho remoto, havia aqui algumas organizações que sentiam a distância com os seus colaboradores. Ora, eis não, nos cai a pandemia no prato, e em março de 2020 as coisas realmente tomam um caminho de que realmente as organizações, para continuarem, não que todas as atividades que não eram essenciais estarem a ser executadas no espaço corporativo, obviamente para colegas como a Sandra ou a Inês, que vai estar no segundo painel, que têm que gerir fábricas. Obviamente isso não cobre toda a população, mas realmente houve esta necessidade de colocar todas as pessoas que não eram essenciais estar fora de casa, colocá-las. E vieram os primeiros surveys que davam a entender que toda a gente que estava em casa muito bem, a produtividade, toda a gente dizia que a produtividade estava a ser melhor. Obviamente aqui no misto também de marketing e de propaganda, não é? Não se podia dizer nem ao cliente interno nem ao cliente externo se as coisas eventualmente estariam a correr mal, ou como é que estariam a correr, não é? Portanto, tinha sempre que passar uma mensagem positiva, não digo com maldade, mas tinha sempre que se tornar a mensagem um pouco positiva, e portanto estava tudo ok. E os surveys que nós fazíamos no final do ano passado davam a entender que muitas organizações estavam já a ficar com programas de trabalho remoto bastante sólidos. Começa o programa de vacinação e começamos a ver um cluster de empresas já a fazer planos para retomarem esse tempo, e a dizerem-me, Miguel, dizer as pessoas, chovem no meu e-mail pedidos de pessoas a dizer que estão a entrar em depressão, que precisam ir ao escritório. Portanto, já começámos a deixar algumas pessoas voltar ao escritório que dizem que não aguentam mais, e outro lote de empresas estão a fazer planos para um maior regresso ao escritório em dezembro. Portanto, há aqui uma grande pendularidade nestes temas. Há obviamente aqui uma questão que o parque imobiliário, o parque de escritórios, representa muitos milhões de euros por mês em rendas, e representa muitos milhares de milhões de euros nos ativos de fundos de pensões e de outras entidades. Portanto, ao fim e ao cabo, há também aqui uma necessidade económica de que os espaços escritórios continuem a ser relevantes, porque representam um fluxo de dinheiro muito grande na nossa economia, no curto prazo e no longo prazo. Como vos disse, está no balanço dos fundos de pensões, e, portanto, é um tema que tem várias implicações. Tem implicações no curto prazo e tem implicações a longo prazo. E tem também, e trouxe aqui esta acrescida importância do Facility Management. Nós irritava-nos sempre aquela questão, do Facility Manager é o herói escondido. Quando não se fala do Facility Management, está tudo a correr bem. E, portanto, nós temos vindo sempre a lutar contra esses estigmas, e claramente isto agora trouxe uma visibilidade maior ao Facility Management. O que não quer dizer que nós, Facility Managers, dentro das nossas organizações, nós estejamos a par de quais são os planos. Batem à porta a dizer, olha, amanhã volta toda a gente para o escritório. Eu penso que esse será o maior pesadelo de qualquer colega, mas agora tentemos mudar as coisas. Bem, então, neste painel, nós temos aqui um conjunto de colegas que
nos vão dar aqui o seu testemunho. Nós pedimos para cada um deles fazer um pequeno enquadramento daquilo que está a ser a sua realidade no âmbito do tema, para que vocês aí em casa, ou os que também já estão no escritório, possam perceber um pouco qual é a experiência, qual é a área de cada pessoa e, portanto, ok, não posso mexer, já percebi que não posso mexer, senão o microfone perde. E então vamos ter estes primeiros minutos de alguma contextualização por parte dos colegas e depois vamos entrar em conversa e, portanto, coloquem as vossas questões no Q&A. E bem, vamos seguir a ordem alfabética, que é sempre uma ordem simpática, e, portanto, eu de início vou pedir então ao Miguel. Portanto, aqui é um painel que não tem muitos A's nem J's, não é? Portanto, o primeiro é o Miguel. Eu na escola nunca me lembro de ser o primeiro a ser chamado, mas pronto, Miguel Valério, hoje calhou-te a fava e, portanto, vais tu começar. Muito bem. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, quer da PFM, quer de Miguel Agostinho, cumprimentar todos no painel e também quem nos está a acompanhar. De facto, este é um tempo desafiante. A introdução que partilhaste agora enquadra-se praticamente em todos nós e todos nós temos realidades diferentes nas nossas organizações. Portanto, só isso reflete bem qual é o nível de desafio que enfrentamos. Nós na Critical, sendo uma tecnológica, temos uma dinâmica muito centrada no workplace, nas pessoas. De facto, o workplace tem um senso de experiência muito importante e que carece sempre de muita atenção, muita adaptação, olhar para as necessidades do negócio, das dinâmicas do negócio e adaptá-las dessa forma. Obviamente que agora isso ganha uma expressão muito maior, muito mais acelerada e também a dar resposta àquilo que é o futuro do espaço de trabalho. E neste aspecto, olhando à dinâmica que temos visto nesta questão pandémica e pós-pandémica, claramente será um modelo híbrido, independentemente da percentagem ou das tipologias que farão o conteúdo desse modelo será híbrido. Serão claramente uma grande fatia de pessoas que irão flutuar entre um posto de trabalho remoto e o escritório, uma pequena percentagem de pessoas eventualmente 100% remotas e depois uma terceira fatia de pessoas que maioritariamente estarão no escritório, ou por vontade própria ou por necessidade da atividade que desempenham. Atividade essa que depois também pode ser de forma com maior frequência ou de forma pontual. Portanto, isso acaba por criar aqui um nível muito volátil de comportamento que está por baixo deste modelo híbrido. E a tecnologia, de facto, na minha opinião, é essencial. Não significa que tenha de ser complexa. Na minha opinião, acho que a tecnologia aplicada de forma simples e para começar e ultrapassar os processos mais simples são aqueles que acabam por nos trazer maior eficiência na nossa operação, maior eficiência também para a experiência dos utilizadores. Nós temos, em conjunto com a Critical TechWorks, que foi e deu um passo ainda durante a pandemia para desenvolver uma aplicação interna de gestão de espaço, de ocupação, de uma forma numérica, digamos assim, em termos globais, para gerir só a parte de ocupação, foi um trigger em relação à questão da pandemia e que nós temos desenvolvido agora, numa perspectiva de ter mais informação. E claramente distingui aqui na parte do workplace, com o pouco tempo que também temos e tenta de ser o mais sintético possível, 3 pilares estratégicos. O primeiro, a questão da usabilidade, o segundo é a interatividade e o terceiro, a flexibilidade dos espaços. No primeiro, relativamente à usabilidade, 2 eixos, um para o utilizador, portanto a perspectiva da pessoa poder saber e poder reservar o seu lugar no escritório de forma confortável e sem criar disrupções é fundamental. Se olharmos para um hot desk antes da pandemia, numa situação de pico ou de cheia, as pessoas poderiam ter uma situação de desconforto de encontrar ou não um posto de trabalho para trabalhar. Com o suporte de uma aplicação e essa pré-reserva fica logo garantida uma situação de disrupção, por exemplo. E depois também na parte de gestão, a capacidade de conseguirmos
perceber e ter informação relativamente a determinadas áreas do espaço e depois dentro desse espaço do comportamento e dos perfis da população que nós temos dentro do nosso espaço de trabalho, seja ele maioritariamente numa perspectiva mais de escritório ou numa perspectiva mais industrializada. Depois, na parte da interatividade, os espaços terão claramente de suportar em tecnologia para eliminar este senso que estamos aqui a experienciar agora. Portanto, nós estivéssemos juntos presencialmente, teríamos uma experiência, teríamos uma partilha, uma forma de sentir os conteúdos, as apresentações, as discussões, de forma completamente distinta do que estarmos agora todos a partilhar a imagem reduzida no ecrã. Portanto, esta atenção que devemos ter para o espaço e a tecnologia, tentar minimizar esta perda de informação e do senso e da percepção que está à nossa volta, considero fundamental. Obviamente poderemos pensar de uma forma mais simples numa sala de reunião, num espaço de reunião, numa área de equipa. Teremos certamente pessoas que têm de interagir e de colaborar e que estarão em casa e outras no escritório, e conseguirmos minimizar este distanciamento e aumentar o senso de experiência nestes espaços através da tecnologia será claramente fundamental. A utilização do IoT ou o incremento da utilização do IoT alinhada com o modelo, quer na perspectiva de sensorização dos espaços, quer na perspectiva de otimização de questões como poupança de custos energéticos, de segmentação de iluminação, com base, lá está, na interligação da tecnologia, nos modelos e nas informações que recolhemos da ocupação do escritório, parece-me também um ponto em que teremos de dedicar mais atenção, e também na perspectiva do utilizador, o senso de confiança da qualidade de ar do espaço estar devidamente higienizado. Portanto, toda esta informação ser recolhida e partilhada com os utilizadores é de facto importante numa perspectiva de que o espaço de trabalho se pensarmos na perspectiva de higienização, penso que é um ponto sem retorno, independentemente do pós-pandemia. Portanto, o senso e a preocupação dos utilizadores será de facto maior. E depois, por último, a questão da flexibilidade, seja ela interna à organização, e quando digo flexibilidade falo da modularidade dos espaços, portanto os espaços poderem ser modulares consoante a utilização, a forma como nós podemos dar uma característica de sala de reunião, uma característica de brainstorming ou uma característica de um espaço de trabalho onde as pessoas se podem juntar, as que estão maioritariamente em modo remoto e as que estão no escritório. Portanto, e aqui conseguirmos ter esta flexibilidade em relação aos espaços. E depois também uma flexibilidade numa perspectiva de real estate. O Miguel partilhava isso há pouco e tocava no assunto da forma como poderá ser discrepante a necessidade de espaço, de organizações que poderão, num espaço de um ano, por exemplo, necessitar de mais ou de libertar espaço, e também a tecnologia na perspectiva de real estate será útil para, com base nesta recolha de dados e de informação, suportar determinadas decisões, independentemente das dinâmicas da organização, naturalmente. Mas existem aqui três eixos fundamentais em que eu diria que o mais importante é de facto pensarmos nas pessoas, nos utilizadores e na experiência e olhar para os mecanismos e colocar a tecnologia a ir em busca da maior experiência ou da melhor experiência possível, tendo em conta um modelo híbrido em que claramente será uma realidade futura, ou com muito mais frequência, reuniões ou sessões como estamos a ter agora, onde poderemos estar no escritório, como estou agora, e estar a trabalhar com colegas que estão remotamente em casa. Portanto, e essa percepção, essa experiência, essa interatividade, de facto, parece-me que seja o ponto onde a tecnologia nos poderá e terá de ajudar e auxiliar. Isto é um tema que poderia ser muito mais longo, mas vou tentar respeitar o tempo, Miguel. Muito bem, muito bem. Vamos depois na parte de Q&A, depois de poder ter aqui mais dinâmica e atirar aqui umas bolas uns aos outros, e umas provocações. Mas sim, e obrigado, Miguel. Ficamos com essas tuas notas realmente da importância da experiência e de como criar essa nova experiência
dentro deste novo modelo, que será um modelo necessariamente híbrido, pelo menos para já, vamos ver isto. Coisas, as modas vão mudando muito, mas depois vamos ter a Sara no final do painel, como ela é consultora, ela já nos faz aqui depois um resumo das modas que vêm aí, daquilo que os consultores vão andar a sugerir. Portanto, até lá, vamos ouvindo as nossas experiências. Muito bem, então a seguir já vamos para o P, e então, Pedro, vou pedir que te juntes a nós. Pedro, presumo que estejas num dos vossos escritórios, certo? Exatamente, bom dia a todos. Estou aqui num dos nossos escritórios, neste caso no Parque das Nações. Deixo os cumprimentos para todos os meus colegas palestrantes, para todas as entidades que organizaram estas jornadas e também para todos os que nos seguem online. Não é? Primeiro de tudo quero agradecer a ti, Miguel, e à tua equipa. Às vezes lembramos e olhamos para trás, parece que já foi há muito tempo, não é? E estávamos já em plena pandemia, não é? Há um ano. E todos nós nos lembramos que foram alturas complexas, onde tudo acontecia todas as semanas, de uma maneira diferente, e a verdade é que vocês conseguiram juntar várias áreas, meteram várias empresas a partilhar as suas experiências, e esses contributos foram muito, muito importantes para passarmos aquela fase. Não é? Obrigado em meu nome e das minhas equipas. A toda a vossa equipa, que é enorme, que está aí por trás, não os vemos, mas sabemos que são muitas pessoas, todos os dias trabalham para nos ajudar. Falando um pouquinho de mim, eu sou o Pedro Matos. O Facility Management encontrou-me alguns na vida, não fui eu que o encontrei. Penso algumas vezes nisto e cheguei à conclusão que terá sido pelo percurso que fiz, porque eu fiz projetos, coordenei projetos de especialidades, acompanhei obras, direção de obra, que terminou na área dos facilities, porque eu no fundo entregava os edifícios e os projetos prontos, mas depois faltava o acompanhamento pós-obra, e eu questionava-me como é que os edifícios funcionam depois, não é? E no fundo o FM é o que é o nosso laboratório diário, onde tudo acontece, onde podemos experimentar em real time tudo o que imaginamos nos projetos, ao mesmo tempo podemos ser melhor depois a projetar novamente com as experiências que adquirimos no nosso dia-a-dia. E por isso é que somos todos apaixonados por esta área. Eu sou Head of Facilities da Malel Office, é uma empresa com a qual tenho muito orgulho em fazer parte. A Malel é um conceito inovador de espaços de escritórios, é criada a pensar no futuro dos espaços de trabalho e que tem basicamente 3 premissas, que é o full service, o fit to client e o problem free. Ou seja, nós adaptamos a todas as especificidades dos nossos clientes, oferecemos todos os serviços integrados e no final o cliente só tem que se preocupar com o seu core business. Nós tratamos tudo o resto. Temos vários edifícios localizados em locais premium da cidade de Lisboa, na Avenida da Liberdade, na Rua Castilho, na Mozinho da Silveira, na zona do Saldanha e também aqui no Parque das Nações. Então Pedro, então isso coloca-vos um bocado no olho do furacão. Conta-nos lá como é que vocês estão a convencer os clientes a voltarem aos vossos espaços fantásticos. Não é fácil. Eu tenho uma sorte, porque a diferença aqui, por exemplo, deste sítio, aqui na Malel e de outros locais onde eu já trabalhei, o core business de todas as empresas não tem a ver e não passa necessariamente para o FM. E a nossa área de facilities muitas vezes acabam por ser vistos como aquelas pessoas que estão cá só para resolver os problemas que surgem e aquilo que mais ninguém quer ou consegue resolver numa organização. Aqui o core business são escritórios, são espaços de trabalho, o futuro do workplace é batido diariamente e dessa forma trabalhamos em conjunto com a equipa da IT, com os recursos humanos, com o business development, comunicação, operações, vendas, todos lado a lado com o propósito. E quando isto acontece, isto é algo poderoso e nós vemos isto, faz toda a diferença depois nas soluções. Nesta parte que me questionas, e é o tema desta conferência, e tem a ver com a tecnologia no mundo pós-pandemia, que no fundo todos nós ansiamos, eu acho que tem que começar pelo âmbito, ou seja, pela infraestrutura e não fala já em soluções ou ligadas a softwares específicos com que trabalhamos no dia-a-dia. Como nós aqui primeiro temos que adquirir, e respondendo a essa tua pergunta, nós adquirimos os edifícios em zonas prime, depois transformamos em escritórios, locais extraordinários do workplace, e depois terceiro, que é o maior desafio, e relativamente aos nossos clientes, nós temos todos os dias clientes a chegar. Temos clientes como a MTV, como a HBO, a Uber, 3M, Airbus, estamos a falar de clientes multinacionais e que são muito, muito exigentes. Isto, como imaginam, também acaba por trazer muitos desafios, porque atrás dessas criações que fazemos quase um dia para o outro, estamos a falar de espaços temáticos, decoração, todas as coisas têm que funcionar e a tecnologia está por todo lado. E acreditem neste caso que a equipa da IT
tem de andar lado a lado connosco, tem de ser os nossos grandes amigos, só assim é que é possível concretizar e realizar estes projetos, não é? Aqui nós temos também a importância dessa ligação, que nós aqui chamamos a nossa equipa de Facilities e de IT infraestruturas, não é? Infra. As pessoas conhecem-nos porque trabalhamos lado a lado. O que é que vai ser o futuro? O que é que nós achamos? Como é que a tecnologia nos tem ajudado e nos irá preparar? Neste momento, os temas em cima da mesa são a flexibilidade, o compliance e a sustentabilidade. Cada vez nos pedem mais políticas, que estamos em compliance com normas e regras internacionais, pedem-nos mais informação, data e informações ligadas às questões ambientais e ligadas à sustentabilidade dos edifícios. Já andamos a implementar, para isto é preciso implementar infraestruturas, porque sem isso nós não conseguimos dar essas respostas. Dou, por exemplo, um exemplo aqui em alguma tecnologia que já começámos já há 3 anos, que tem a ver com os cabos de rede, não é? Por exemplo, os cabos de rede de categoria 8, também já falam aqui do 5G, que está aí a sair. Isto é muito importante, não é? Porque estamos a falar de conectividades que vão até 40 gigabits. Isto vai fazer toda a diferença e faz toda a diferença nos edifícios do presente e do futuro. Eu lembro-me na altura quando falei na empresa onde trabalhava, vamos ter que investir centenas de milhares de euros nestes tipos de cabos, infraestruturas, diziam-me, então mas porquê é que vamos gastar este dinheiro todo em algo que não se vê? Não é? Estamos a falar de coisas que andam nas paredes, que andam nos tetos, que andam nos pavimentos, não é nada que se vê. E só para terem uma noção, estamos a falar de 80 km de cabo, não é? E este é também um dos nossos grandes desafios, que é como é que nós convencemos quem decide a investir estas coisas que não se vêem. Depois, o que é que estamos a trazer também para os clientes? É algo que é uma inovação tecnológica que tem surgido e que está-se a desenvolver exponencialmente nos edifícios, que é a domótica. Criámos edifícios com gestão técnica centralizada, com sensores nos vários espaços, que nos apoiaram na qualidade do ar, na gestão da gestão dos espaços, e dessa forma, pronto, damos melhor conforto aos colaboradores e clientes, mas também confiança, não é? A utilização daqueles mesmos espaços, que foram muito importantes agora no último ano e que terão também um impacto ainda maior no regresso dos colaboradores e clientes aos escritórios. E este ponto é muito importante, que é a confiança, não é? Porque temos agora o desafio de trazer novamente as pessoas para os espaços, retemos o talento, pessoas fantásticas, e no fundo temos de dar essa confiança que conseguimos através desses sistemas, da análise dos dados em tempo real e a partilha dos mesmos dados. Okay. E, portanto, essa percepção de segurança é também essencial para que as pessoas se sintam confortáveis e que aceitem também voltar. Portanto, tem que ser algo que é muito importante. O empregador querer que as pessoas voltem e as pessoas também quererem voltar. E interessante o ponto que estás a colocar, não é? Agora vai toda a gente ao LinkedIn para ver qual era o sítio onde tu trabalhavas antes. Já vão todos querer espreitar. E realmente a experiência de qualquer, porque é normal quando o FM está para suportar o negócio e quando agora vais trabalhar para um sítio onde ao fim e ao cabo o FM é o core business, não é? E portanto, realmente tens agora outra facilidade de interagir internamente, mesmo com os outros departamentos e mesmo de pedir dinheiro para investimentos. Agora é outra fruta. Muito bem, Pedro, obrigado. Vamos então agora passar ao Rogério. No caso do Rogério, também o espaço está muito ligado ao core business e, aliás, gastaram, salvo erro, 50 milhões de euros para fazer aquele escritório, aquele pequeno escritório junto à praia, e foram só 50 milhões porque os terrenos foram cedidos gratuitamente, senão tinha sido uma conta ainda maior. Portanto, Rogério, bem-vindo. Bom dia, obrigado Miguel. Obrigado a todos. Bem-vindos a todos estas jornadas da PFM. É verdade, Miguel, nós gastámos aqui 50 milhões, descontando aqui o valor dos terrenos e realmente queremos aproveitá-los. Aqui na faculdade nós acreditamos que o presencial vai continuar a ser o futuro. Obviamente diferente, obviamente com novas dinâmicas, novas metodologias, mas presencial. Fala-se muito aqui no híbrido,
eu não sei se gosto tanto do híbrido, porque obriga ali um bocado, tipo, estás uns dias cá, outros dias lá. Eu acho que o futuro será a flexibilidade, ou seja, as pessoas vão quando querem, vão quando precisam, e não vão quando não precisam, ou porque lhes dá jeito não ir naquele dia por algum motivo. De toda a forma, continua a ser o ponto focal a experiência. Ou seja, eles quer trabalhem no local de trabalho, quer trabalhem remotamente, têm que ter uma boa experiência. E para isso, a tecnologia, como o Miguel já falou e o Pedro, é importante. É importante termos a tecnologia disponível para que o colaborador, ou quem quer que seja, no nosso caso, alunos, professores, o que é que seja, tenham uma boa experiência, quer estejam a ter uma aula remotamente ou uma aula presencial, ou outra coisa qualquer. Nós acreditamos que as aulas em si, se calhar, serão presenciais, ainda que diferentes, poderão ter alguma aprendizagem, alguma exposição de matéria remota ou assíncrona, mas teremos sempre o presencial. E esta experiência continua a ser sempre fundamental, quer no presencial, quer no remoto. Posto isto, nós temos aqui várias realidades. Nós temos o staff, se calhar assemelha-se aqui um bocadinho aos escritórios que já se falaram aqui. Temos depois os alunos e os professores, tem aqui outra categoria, e depois temos os concessionários, ou seja, as lojas que têm aqui, os parques de estacionamento, o ginásio, o banco, uma clínica, a restauração, vivem sobretudo do presencial, não é? Temos de ter cá gente para prestar esses serviços e para fazermos, ou para essas pessoas fazerem negócio. Por isso, como é que nestes novos tempos, como é que isto tudo se casa, como é que isto tudo se transforma numa boa experiência? É alguém que estamos a trabalhar. Acho que a tecnologia pode dar aqui uma ajuda muito grande. Nós estamos aí com um projeto que ganhámos agora há um mês, sensivelmente, em que vamos trabalhar muito inteligência artificial, sustentabilidade, ou seja, nós vamos ter projetos de sustentabilidade, temos muitos, e é um dos grandes nossos pilares, mas vamos ter sobretudo, que se vai focar em desenvolver alguma predição, ou seja, nós vamos começar a ler dados do nosso Wi-Fi, que hoje em dia toda a gente está ligada ao Wi-Fi, que venha para aqui para o campus, começar a ler dados, começar a perceber fluxos, começar a perceber quantidades de pessoas presentes, como é que elas se comportam, para onde vão, para onde não vão, e depois começar a trabalhar o edifício à volta desses dados. Acho que isto será assim o futuro, para percebermos quais os comportamentos das pessoas que cá vêm dentro do campus, quais são os comportamentos, quais são os touching points, e onde é que nós temos que atuar, onde é que nós temos que prestar um bom serviço e uma boa experiência. Muito bem. Já estou aqui, se calhar, a queimar o tempo, Miguel, diz-me. Não estás. Estava só a sentir se estavas mais a querer guardar alguns trunfos para a parte Q&A okay. mais tarde, mas é uma boa aposta, é uma boa aposta. Não, é uma boa aposta, guardar os trunfos. Pronto, quer dizer, e obviamente no teu caso, é um caso muito específico, e também por isso foi interessante ter-te aqui no painel, porque é um vetor diferente, é que realmente uma universidade que realmente investiu e que criou um modelo, não é? Vocês não são uma universidade num edifício com 300 anos no centro de Lisboa, vocês têm um campus em cima da praia, e em que realmente a construção desse campus e o próprio todo o design e o marketing da experiência foi uma coisa que estava relacionada com o espaço para poderem atrair muitos alunos estrangeiros, e agora se os alunos estrangeiros estão a participar remotamente dos seus países, realmente a experiência cai por terra, não é? Portanto, também é interessante que no vosso caso é essencial que se possa voltar aos espaços e, portanto, realmente, e também como o Pedro Matos estava a dizer, usar também a tecnologia para tranquilizar as pessoas e para garantir que todas as regras estão a ser cumpridas. Muito bem. Então, e neste caso, passamos para a Sandra, que tem também aqui duas realidades muito exigentes, que obviamente tem pessoas com funções em Office,
desde as suas administrativas, as pessoas também saem muito, como por exemplo os comerciais e os técnicos, e depois tem todas as pessoas que estão a garantir que a fábrica está a funcionar, e portanto também um desafio muito, muito interessante e particular neste momento. Sandra, Sim, o palco é Miguel. teu. Miguel, antes de mais, bom dia e obrigada, e bom dia a todos. Explicar-vos, eu sou responsável pela área de Safety Workplace na Heineken, e só para vocês perceberem um pouco o contexto, nós temos 3 fábricas e cerca de 20 sites de norte a sul do país. Portanto, tanto produzimos cerveja como enchemos água, como depois temos todos os nossos sites de distribuição daquilo que produzimos e enchemos. Portanto, explicar-vos que esta pandemia, na realidade, não vai fazer grande alteração a cerca de 80% da nossa população. Porque, embora com algumas oscilações, como é óbvio, mantivemos-nos a trabalhar e mantivemos-nos a funcionar, embora com um ritmo mais reduzido, mas continuamos. Estamos aqui a falar, portanto, de cerca de 20% das nossas pessoas que foram enviadas, que foram colocadas em teletrabalho, e onde nós, de facto, sentimos a necessidade aqui de criar alternativas. Explicar-vos que há pouco, quando o Miguel falava aqui muito no tema de real estate e como é que vemos, para nós não há grandes alternativas, a realidade é que as nossas fábricas são próprias, são nossas, e grande parte das pessoas estão lá ainda a trabalhar, portanto não há aqui grandes margens para revermos espaços ou reduzir espaços ou eventualmente repensarmos em localizações, o que seja, porque estamos aqui muito, muito restritos. E por isso, no final do dia, quando outras empresas conseguem de facto apresentar aqui bons business cases a nível de financeiros, não é, de redução de custos, etc., nós não o temos. E quando colocamos as pessoas em teletrabalho e sentimos uma necessidade de manter certos benefícios ou certas regalias que elas estavam habituadas, de facto não havia aqui, vamos chamar-lhe um saco, não é, onde nós pudéssemos ir recorrer a esta funcionalidade. Daqui realçar que nós temos um parceiro de IFM, e este parceiro foi também fundamental para nós nesta mudança, porque ajudou-nos aqui em coisas completamente, eu diria, fora da caixa do que nós estamos habituados a ter num parceiro de IFM, como por exemplo, foi através deles que nós conseguimos ter aulas de pilates ou aulas de funcional ou aulas de nutrição online para os nossos colaboradores. Portanto, conseguimos aqui junto do nosso parceiro responder a coisas completamente novas que não se colocavam antes, não é? Mas que nos ajudaram de facto a criar aqui uma estrutura de continuar a dar apoio e suporte às pessoas de teletrabalho. Como é que nós estamos agora e como é que nós estamos a preparar para, se tudo correr bem, a partir de dia 1, podermos implementar, Miguel, e podermos voltar a trazer as pessoas ao escritório? Como dizia o Rogério, que ele não gostava de híbrido, preferia o flexível, Rogério, nós estamos no meio, ou seja, nós vamos permitir flexibilidade na escolha do modelo híbrido, não sei se me fiz entender, mas basicamente o que nós vamos permitir aos nossos colaboradores haverá um regime híbrido, efetivo, onde eu, por exemplo, posso ir 4 dias ao escritório e se calhar o Miguel, se fosse colaborador, poderia ir 1 ou 0, não é? Mas somos nós que escolhemos este modelo, portanto nós teremos uma série de possibilidades e somos nós que o escolhemos. Como é que nós vamos gerir isto? E é aqui muito também que entra a tecnologia, vai tudo ser gerido por uma app que nós criámos, a realidade é que é uma app bastante básica, mas muito user-friendly, e isso é o que nós vemos aqui como um valor acrescentado. Ela foi feita em Power Apps, que é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição em Microsoft 365 e que permite-nos garantir a ocupação do escritório. A realidade é que até notícias em contrário, mesmo pensando num regresso ao escritório, todos nós sabemos que temos que cumprir todas as regras que nos são impostas pela DGS, nomeadamente o distanciamento de segurança, e por isso eu nunca conseguirei trazer mais do que um percentual de pessoas para o escritório. Por isso mesmo nós precisamos desta app para nos ajudar a, dentro desta flexibilidade do modelo híbrido que nós damos, nós garantirmos que não temos uma ocupação acima da nossa capacidade nos escritórios. Por isso mesmo criámos esta app. Esta app permite-nos também ter um link direto com o nosso fornecedor de vigilância, porque automaticamente quando eu marco ele recebe uma indicação de que eu vou entrar na companhia no dia X, portanto nesse dia ele desbloqueia os meus acessos à empresa, mas também, e sei que isto pode parecer mais básico, mas é muito importante para nós, porque nós temos um refeitório, portanto servimos alimentação à própria empresa de catering, ou seja, porque eles também recebem que eu amanhã vou ao refeitório e que escolhi o prato Y, portanto
Esta ferramenta permite-nos não só fazer aqui uma boa gestão do espaço, não é? E permitir que não temos uma sobrelotação, mas também uma interação com tudo o que é controle de acessos, para eu garantir que não entra efetivamente mais ninguém na companhia, mas também tudo o que tem depois a ver com o nosso parceiro de IFM e neste caso com o nosso serviço de alimentação. Como esta app já tinha sido testada alguns o ano passado, quando tivemos aqui uma folga que pudemos permitir a entrada de algumas pessoas no escritório e tinha corrido bem, dizer-vos que já estamos aqui enfim, a abusar e a tentar ver quais são todas as mais-valias e neste momento utilizamos-las para coisas simples como, enfim, nós temos acesso a produto, portanto nós podemos pedir produto, e pode haver alguém que queira ir à empresa só fazer este levantamento e não necessariamente trabalhar. Portanto, é possível eu também marcar a minha presença nesta app ou mesmo fazer algum tipo de marcações, que nós temos um posto médico, por exemplo, de consultas, etc. Por isso, nós acabamos por utilizar o que inicialmente seria só uma plataforma de gestão de espaços e que neste momento é o que nós lhe chamamos uma One App, onde de facto eu posso interagir em uma série de serviços e uma série de integrações com o nosso serviço de IFM. Por isso, Miguel, a nível geral, tentei enquadrar-vos um pouco, dizer um pouco em que modelo é que nós estamos neste momento, portanto já estamos num modelo de escolha do que é que vai ser o nosso futuro e que será sempre, de facto, aqui linkado a esta app por um tema de ocupação de espaço e de gestão de espaços. Muito bem, temos o híbrido flexível. que é ainda mais giro. Mas que sim, mas que realmente é também uma tendência que nós estamos a ver, que é as próprias pessoas escolherem os dias que vão e, portanto, não haver uma rigidez. E obviamente também aquilo que acontece é que estamos a ver as organizações a olharem para as atividades de cada colaborador e para as necessidades do departamento em que se insere e para as necessidades dos seus projetos, etc. E estão a fazer matrizes com muitos gradientes de cor. Ou seja, esta é uma pessoa fixa, esta é uma pessoa fixa mais ou menos, este é um híbrido, este é um híbrido total, este vem 2 dias, mas não os escolhe, porque tem que interagir nos dias que vem à interação. Existem processos e até existem timings da empresa, por exemplo, numa área financeira ou de recursos humanos, ainda há muito reporting. Portanto, existem ainda datas fixas em que se vê que as pessoas estão no escritório. E depois há outros que é um híbrido, mas é um híbrido flexível. Portanto, combina-se que se vem 2 dias ao escritório ou um dia ao escritório e, inclusive, as pessoas podem escolher. Sim. E aquilo... Miguel, desculpa. Isso é uma das coisas que nós mais temos sentido, que é as pessoas pedem-nos muito esta flexibilidade. E nós sabemos, porque em fóruns anteriores que já tivemos, que temos os dois extremos, que é pessoas que querem muito, muito ir, até por questões de fórum psicológico, etc., precisam de retornar aos escritórios, mas depois temos o outro extremo em que está extremamente confortável com esta situação do teletrabalho e não quer regressar. Portanto, nós sentimos mesmo esta necessidade, Miguel, de dar a flexibilidade para que a pessoa perceba ou sinta que esta é uma escolha sua, embora, como é óbvio, e como bem disseste, com base aqui em certos pressupostos, não é? Ou seja, se eu sei que uma determinada função tem que ir ao escritório, eu vou sempre dizer à pessoa, eventualmente 3 ou 4 dias tens que ir, não é? Podes ter a opção de escolha se queres 3 ou 4, mas efetivamente tens que ir porque existem questões de reportes ou o que seja. Portanto, daí eu achar que de facto é importante a pessoa sentir que tem esta flexibilidade, sendo que estamos num modelo híbrido, não é? Daí eu dizer que há aqui alguma flexibilidade dentro do modelo híbrido. Mas também aquilo que nós estamos já a começar a assistir em algumas organizações, a criação de tantos grupos, e quando eu digo grupos em termos do acesso que a pessoa pode, do modelo de trabalho, desde o fixo ao fixo flexível, ao híbrido flexível, etc., também começamos a ver que algumas pessoas, ou as pessoas em geral, se a comunicação não é muito bem feita, algumas pessoas começam a olhar para ver se a relva do lado do vizinho é mais verde que a dela, e ver, bem, mas eu estou num modelo híbrido flexível, eu gostava de ter um fixo flexível, porque o fixo flexível eventualmente tem mais subsídio de almoço, porque depois também alguns benefícios ou alguns serviços vão alterar, porque a gente vai tentar customizar, especialmente nós no FM, os serviços que damos ao tipo de
de enquadramento onde nós estamos a colocar as pessoas. Se calhar as pessoas que vão estar no híbrido flexível vão deixar de ser elegíveis para ter um carro de frota. E, portanto, estas coisas vão começar, aquilo que nós agora achamos que esta hipercustomização vai simplificar, temos de ter muito cuidado como é que comunicamos às pessoas o regime em que elas estão, para que elas percebam, bem, este regime está a ser adequado a mim e não é um presente envenenado. E, portanto, como país do sul da Europa, às vezes temos de ter um pouco cuidado, que às vezes as pessoas pensam, bem, lá está, aqui estão a arranjar uma maneira de me tirar alguma coisa. E não é desdenhar dessas pessoas, é compreender de onde elas vêm e às vezes também olhar para o espelho e às vezes também pensar que algumas vezes também nós estivemos nesse papel, não é? Dizer que os outros é que são patetas. Eu diria que tens de ter muito open book, não é, Miguel? Nós, por exemplo, temos linkado o regime flexível de benefícios à tua escolha, existe isso, e posso dizer num caso, por exemplo, flagrante, como nós não retiramos carro, mas eu coloco o plafond de combustível de acordo com o número de dias que tu vais ao escritório. Portanto, se eu, Sandra, vou 5 dias, tenho direito a X, mas se tu, Miguel, vais 3, tens X menos qualquer coisa. Pronto. Mas isto, existe um quadro onde tudo está estipulado e quando tu escolhes, tu já tens acesso a que impacto é que isso vai ter no teu variável ou nos teus benefícios variáveis. Como é óbvio, só alteramos benefícios que não são fixos, não é? Não é remuneração, como é óbvio. Mas sim, existe isso, nós temos isso, está tabulado e é open book. Portanto, quando tu escolhes, tu já tens plena noção do que é que vai acontecer. Também vai começar a criar alguma mobilidade dentro dos departamentos das empresas, porque o que vai acontecer é que também vai haver chefias de primeira linha ou de segunda linha que se calhar vão ter visões diferentes para as suas equipas e elas vão acabar por ter modelos de trabalho diferentes e modelos de remuneração variável diferentes. Então, isto vai tudo ter um impacto muito grande. E quem melhor para analisar todos estes micro-impactos e estas tendências e como é que as coisas acontecem de uma forma integrada do que a Sara, e portanto deixar-te agora aqui com esta grande expectativa, Sara, com os vários casacos que foi tendo e agora com este de Workplace Lead para Portugal na Accenture. Sara, nós de ti só estamos à espera que nos digas tudo e que nos envies a receita. Portanto, com esta baixa expectativa que colocamos, vou-te dar agora os teus 5 minutos, para tu em 5 minutos poderes resolver todos os nossos problemas. Muito obrigado, podes começar. Começo já por dizer que te vou desiludir. Olha, bom dia a todos e antes de mais obrigada pelo convite, Miguel e à PFM. É um prazer rever-vos, que já não vos vi há muito tempo, que tenho andado assim um bocado debaixo de água e atrás do escritório. Sim, agora estou na Accenture com imenso prazer, que é uma empresa fantástica para se estar a trabalhar, e estou à frente da área do Workplace em Portugal, também com uma equipa fora de série, e também é o tipo de pessoas com quem nós trabalhamos no dia-a-dia que nos permitiu ter uma capacidade de reação brutal quando tivemos que mandar praticamente 4.000 pessoas para casa em uma semana. E foi um esforço de trabalho de vários departamentos, não só de Workplace, mas que envolveu toda a parte de infraestrutura tecnológica, dos nossos companheiros da informática, toda a parte dos nossos companheiros da área de legal, porque havia imensa flutuação, o que é que se passa, o que não se passa, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, falar com clientes, falar com os recursos humanos, falar com o marketing para passar as mensagens para as nossas pessoas. Portanto, foi mesmo aquilo que a Accenture nós dizemos que é o One Accenture. Portanto, a trabalhar todos como um, e foi esta máquina brutal que se conseguiu mexer para conseguir pôr em Portugal 4.000 pessoas, mas estamos a falar que estamos numa empresa com mais de 500 mil de colaboradores em cerca de 50 países, com operações fixas nossas em 200 cidades, e que além disso servimos mais 120 países, ou seja, além de termos operações em 50 países, o nosso alcance vai até 120 países. Portanto, estamos a falar de um mundo gigantesco. Em Portugal não somos tantos, somos um país pequeno, mas já somos muitos, e continuamos a crescer, felizmente. E digo-te que o departamento de Workplace teve um papel muito importante, mas o segredo do sucesso aqui foi mesmo toda a área da empresa, desde o negócio até todas as funções corporativas, tudo aquilo que é a área de suporte, temos conseguido trabalhar em uníssono e sempre a comunicar muito intensamente para conseguirmos colocar as nossas pessoas a trabalhar em casa, em segurança. Mas antes de começarmos a entrar no tema, eu queria só dizer aqui uma coisa, que é, nós só temos 2 certezas na vida. Uma é a morte e a outra é a mudança. E a mudança é uma coisa que já o Camões falava, não é? Com aquela coisa do mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E é um poema tão engraçado e tão atual,
que eu gosto mesmo da última frase, que é: e afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como se ia, ou seja, até a própria mudança muda. E aquilo que hoje para nós é uma grande mudança, amanhã a próxima mudança vai ser totalmente diferente. E isso também tem sido uma coisa que está presente na Accenture. Nós, na estratégia que desenvolvemos agora, que foi lançada este ano, para 2025, fala que a nossa missão é entregar valor a 360 graus através do abraçar a mudança. E aquilo que o Covid vai fazer foi só acelerar dramaticamente a mudança que já se estava a começar a antecipar com todo o processo de transição digital. E nós na Accenture já o vivemos, porque quer dizer, nós somos uma empresa que faz serviços profissionais, entre os quais consultoria de estratégia, mas também desenvolvemos todo quanto seja aplicações tecnológicas, trabalhamos com a cloud, ou seja, trabalhamos com o estado da arte, aquilo que são as tecnologias do presente para o futuro. E também dentro do nosso trabalho temos algumas empresas que fomos adquirindo e que já estão dentro do portfólio da Accenture, que estão só focadas na experiência. Desde a experiência da pessoa no retalho, desde a experiência da pessoa no trabalho, desde a experiência da pessoa na interação com a tecnologia, porque aquilo que faz com que a tecnologia funcione, antes de mais, são as pessoas. E, portanto, esta questão da mudança era uma coisa que nós já tínhamos abraçado ainda antes de estarmos nesta parte da tecnologia. A nossa estratégia anterior era o rotate into the new, ou seja, estarmos sempre a fazer a rotação, a fazer a dinâmica de abraçarmos o novo, e agora vamos abraçar a mudança a um alcance muito maior, incluindo todos os temas de nós estamos aqui para entregar valor. Nós estamos aqui para entregar valor aos nossos acionistas, seguramente, às nossas pessoas, que são o motor daquilo que é o nosso trabalho, e sem as nossas pessoas nós não conseguiríamos fazer nada, e entregar valor também às nossas comunidades, numa ótica de responsabilidade social corporativa que é vivida todos os dias em tudo aquilo que nós fazemos pelos nossos colaboradores. Ou seja, não é só, nós fazemos mesmo o walk the talk. E eu posso dizer isto, não é estratégia de branding, é mesmo, nós, por exemplo, eu trabalho todos os dias e toda a gente na Accenture tem mais ou menos uma experiência com maior ou menor alcance geográfico, como pessoas da Índia, das Filipinas, da Bélgica, dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, ou seja, são convívios, são contactos que fazemos de uma forma regular, periódica, não há quase nenhum projeto que não toque mais do que uma geografia quando tem que ser implementado. Com Espanha, então, todas as semanas falamos com os nossos colegas de Espanha, N horas por semana, porque nós estamos dentro da geografia de Ibéria, e, portanto, essa experiência da mudança, a experiência da interação virtual, é uma experiência que nós já vivíamos há muito tempo e que estamos também a vendê-la naquilo que é os nossos serviços para os nossos clientes. E como é que tu achas, vocês que já tinham um modelo que permitia interação remota, e muitas vezes quando estavam a ter reuniões com colegas de outras geografias, mesmo que estivessem no escritório, estavam a comunicar remotamente, não é? Portanto, às vezes há aqui esta questão do, mas isto agora de estar em casa e ter que estar a usar ferramentas eletrónicas para contactar com os colegas, quer dizer, às vezes esquecemos que quando nós estávamos no escritório já interagíamos com colegas que estavam noutros países e, portanto, isso já se utilizava. Mas toda esta questão da pandemia, e como tu estavas a dizer, acelerou, eu ia-te pedir, tanto na tua experiência como na experiência, inclusivamente, de vocês veem em alguns clientes, e como foi um tema que já foi aqui um pouco como é que tu estás a ver? A pandemia acelerou e vocês estão a ver que esta aceleração está a ajudar a que se tomem decisões ponderadas ou também fez com que planos que estavam a ser previstos com determinados timelines e as coisinhas organizadas e tal, também, como empurrou tudo pela frente, se não haverá aqui algumas coisas que também estão agora a ser feitas por força da emergência, um pouco talvez atabalhoadas e a longo prazo vai haver aqui alguns preços a pagar. Eu acho que, falando agora pela Accenture, nós, como somos uma máquina muito grande, tivemos realidades um bocadinho diferentes. Tivemos sítios onde foi possível fazer uma mudança muito forte naquilo que era o nosso portfólio de real estate, porque também se falou com o negócio e antecipava-se que não haveria necessidade de manter os espaços
durante este período de transição, porque mesmo quando voltássemos para o novo normal, aquilo que nós teríamos seria suficiente para acomodar as nossas pessoas com uma componente de remote work bastante forte. Nós já tínhamos remote work implementado na empresa, não era na empresa de uma forma extensiva. Agora estamos com mais... Sara, estamos com algum problema aí no teu microfone, desculpa. Mas, okay. Está melhor assim? Está melhor assim? Conseguem ouvir? Um pouco de ruído, não sei se és tu. Ok, mas continua, é perceptível, desculpa, podes continuar. O barulho de fundo para não conseguir pôr os Não, sem stress. Estava a cortar, mas continua, por favor. Mas existe essa questão, ou seja, nós já sabíamos o que era o remote work, já tínhamos regimes em que tínhamos pessoas com um contrato firmado em que na X dia, o dia Y e o dia Z da semana estariam a trabalhar em casa, mesmo que, por exemplo, em Portugal, todas as questões dos seguros de acidente de trabalho recomendam que nós tenhamos essas coisas bem identificadas, porque uma pessoa, quando está a ter uma atividade profissional em casa ou noutro local fora do escritório, também tem que se identificar qual é que é a natureza da atividade por causa da questão dos seguros de acidentes de trabalho. Também do ponto de vista contratual, nós quando fazemos um contrato temos que dizer qual é que é o nosso posto de trabalho, onde é que é o nosso local de trabalho, ou se é um local de trabalho remoto. Portanto, na legislação portuguesa isso é uma realidade, há outras legislações onde isso acaba por ser até muito mais exigente e há outras que são mais flexíveis. E, portanto, a questão de tomar essas decisões, de fazer alterações no portfólio ou não, foram decisões que foram tomadas na realidade de cada geografia, do negócio de cada geografia. Em Portugal nós apostámos numa abordagem mais conservadora, porque nós, isto é como, lá está, é uma mudança, temos um pêndulo aqui em que foi toda a gente para casa, depois o pêndulo volta para ali em que está toda a gente a querer voltar para o escritório porque estão saturados de casa, e agora estamos numa altura em que o pêndulo vai começar a encontrar um novo equilíbrio, e o novo equilíbrio vai ser muito diferente do anterior, ou seja, o Covid não só acelerou a mudança, como fez com que houvesse um desviar da agulha. Já não vamos para a mudança onde estávamos antes. A mudança que acelerou não só acelerou, como criou uma nova. Já não se muda como se mudava, não é? E, portanto, aquilo que o Covid vai trazer é aquilo que já falaram os colegas de painel, que é regimes flexíveis, regimes híbridos, em que, consoante também a natureza da função, a pessoa possa ter mais ou menor necessidade de presença física no escritório. Eu espero que a maior parte das empresas consigam, de alguma forma, personalizar essa experiência também de acordo com aquilo que é o indivíduo, porque depois, senão começam-se a gerar situações de algum desconforto e isso pode levar a attrition e que as pessoas acabem por sentir que outra empresa poderá fornecer-lhe melhor flexibilidade e isso começar a ser um aspecto de competição pelo talento. Mas também acho que nós não devemos nunca ser tão arrojados ao ponto de achar que as pessoas não vão precisar da experiência do contacto humano. Aquilo que o Rogério estava a dizer que faz todo o sentido na universidade, também faz sentido no escritório, não é? Faz sentido no retalho, faz sentido na área da saúde. Só que essa experiência, quando nós estivermos com os outros, tem que ser uma experiência que tem que ser simples, que tem que ser rica, tem que ser uma experiência que vale a pena estarmos com aquelas pessoas, porque senão estamos todos em casa e continuamos a trabalhar business as usual. Aliás, a produtividade na Accenture subiu incrivelmente com a pandemia e, portanto, há vantagens objetivas das pessoas estarem a trabalhar em casa, principalmente quem tem a escola ao pé de casa, não é? Sim, eu vou aproveitar exatamente nesse ponto. E puxar então aqui agora para a discussão, para o Q&A, e obrigado já a todos os participantes que já introduziram aqui algumas questões. Nós temos aqui algumas questões que eu gostava de ver respondidas e pronto, vou usar aqui a minha prerrogativa de moderador e depois vamos passar aqui para algumas questões dos participantes. E eu vou lançar as questões e vou deixar que colegas deste painel possam responder às que quiserem e, portanto, basta que liguem os microfones e comecem a falar. Eu aqui, pegando aqui nas palavras da Sara, aqui a minha primeira grande questão é claro que nós falamos na experiência, ok? Portanto, é a mesma coisa que um cozinheiro dizer, bem, no meu restaurante eu ambiciono a melhor qualidade dos pratos, a melhor experiência. Mas depois isso tem que ser traduzido em coisas que acontecem. E aqui a minha grande
grande, não diria dúvida, mas a questão que eu gostava de colocar é se vocês, como responsáveis pelo FM, em organizações tão diferentes, como é que está a ser a comunicação convosco? Estão-vos a explicar ou estão vocês a receber informação de quem gera a gestão de topo das vossas organizações sobre quais é que são os objetivos para a retoma? Não só quando é que se perspectiva que essa retoma seja feita e com que gradualidade, não é? Mas também o que é que se quer que seja o novo propósito dos espaços? Ou estão vocês a trabalhar como malabaristas, a tentar manter as bolas todas no ar quer dizer, e sem guidelines, a tentarem fazer, tentar adivinhar o que é que querem que vocês façam? E associado a isto é se vocês estão a ter a possibilidade de compreenderem dentro das organizações quais são os vários públicos que vão existir e quais vão ser as necessidades deles. Portanto, ou seja, quais vão ser as pessoas com os diferentes modelos de trabalho e que necessidades vocês vão ter que atender para cada um deles. Portanto, resumidamente, estão vocês a receber guidelines, para vocês é claro o timeline e os objetivos a que se querem atingir, e estão vocês a conseguir falar com as vossas pessoas para compreender quais vão ser as necessidades de cada um destes públicos. Mas se alguém quer pegar nisto. Posso partilhar um bocadinho a nossa experiência que vai de encontro a esse tópico, Miguel. Nós tínhamos já o ano passado definido a estratégia, definido o nosso modelo a nível organizacional, foi comunicado no final do ano. E aqui uma nota também relativamente ao híbrido e à flexibilidade. Para mim, quando falo em híbrido, é totalmente flexível. Portanto, é uma característica inerente ao próprio modelo, é a flexibilidade, de facto, dentro dessas pessoas e dessas tipologias, seja mais remoto, verdadeiramente híbrido ou no escritório, a flexibilidade do comportamento de cada uma delas ao longo da semana e ao longo do próprio dia, portanto é completamente arbitrário, é completamente volátil, portanto há essa flexibilidade. Nós definimos essa estratégia, definimos esse modelo, comunicamos à organização, temos do ponto de vista do roadmap a perspectiva de adaptação dos espaços de acordo com um plano que também já elaborámos e que vamos arrancar com um piloto numa das áreas mais específicas para as equipas, onde lá está essa questão e esse senso de experiência levado ao ponto da flexibilidade de ser literalmente a configuração do espaço, a configuração do layout. Portanto, nós antes tínhamos os nossos layouts definidos, com espaços informais, com alguma margem de flexibilidade. A ideia é que agora nestes espaços onde as equipas se juntem, nós tenhamos uma flexibilidade literal ao ponto de vista do mobiliário, ao ponto de vista do layout, ao ponto de vista dos artefactos que as equipas têm. Portanto, estamos agora numa fase de criar e materializar essa área em especial, que é aquela que carece de mais adaptação, feedback, inputs, portanto, e fazermos esse piloto, mas claramente existe esse roadmap estratégico de pós-pandemia, portanto, numa perspectiva pós-pandemia, podermos abraçar de forma integrada ou aplicar o modelo a toda a linha, sendo que de facto será sempre uma perspectiva flexível e neste caso o FM está a liderar esse processo na perspectiva do espaço de trabalho, liderou e também em conjunto com os vários stakeholders da organização definiu essa estratégia, propôs opções para o modelo de acordo com a nossa tipologia de negócio e isso ficou claro e comunicado já no final do ano passado e agora estamos numa fase de, com calma, adaptar, fazer pilotos e concordo precisamente com a visão da Sara, faz parte do nosso ADN a questão de nada estar 100% fechado, está fechado mas está passível de ser adaptado e melhorado, portanto isso também está no ADN da Critical e portanto estamos nesse sentido a fazer um piloto para que de facto quando implementarmos esteja o melhor possível, alinhado quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista depois dos vários sites, porque acabamos por ter edifícios quer na Alemanha, quer em UK, quer em Portugal, com realidades distintas, com áreas completamente dispares
desde 300 metros quadrados até 7.000 metros quadrados, portanto, estas questões também cruzam com o próprio modelo, na questão do espaço, e esta é um bocadinho a nossa experiência e os passos que estamos a seguir de acordo com o que questionaste, Miguel. Muito bem. Obrigado, Miguel. Não sei se mais alguém quer apanhar aqui este ponto de como é que vocês estão a receber as guidelines e como é que estão a conseguir, junto dos vários públicos, se é que estão a ter acesso aos vários públicos para conseguir definir algumas estratégias. Miguel, eu, embora, enfim, não tenha aqui um grande detalhe, o que posso comentar com todos é que o que nós sentimos, e invertendo as tuas questões, o que nós sentimos, e curiosamente até nos momentos de recrutamento, é que cada vez mais as próprias pessoas nos pedem uma clarificação do que é que vai acontecer. Na realidade, e como a Sara dizia, tudo isto nos leva a que nós nunca tenhamos nada propriamente fechado e estejamos sempre sem saber o que é que de facto vai acontecer, mas o que sentimos é que tanto nos momentos de recrutamento como para os nossos colaboradores começam-nos a pedir de facto que seja concreto, e ao contrário do Miguel, nós ainda não temos de facto formalizado a nossa política final, ou seja, estamos a ponderar iniciar, mas num regime muito flexível ainda, e não propriamente já com uma política desenhada, mas sentimos esta necessidade. Na nossa companhia o que nós vemos é, há claramente um guideline a nível da administração, tendo aqui bastante liberdade para procurar, nomeadamente até dentro do grupo, não é? Porque nós somos uma multinacional, portanto dentro do grupo aquilo que também já foi feito para retirar aqui algumas ideias, se bem que como é óbvio cada país é um país e há realidades completamente diferentes, não é? E que nós ainda não estamos de todo, creio eu, capaz ainda de ter regimes tão flexíveis como há em outros países a nível de teletrabalho e de políticas, mas procuramos também ver, e a realidade é esta, dentro do nosso próprio país, e por isso é que eu acho que estes fóruns são tão importantes, o que é que se faz e o que é que outras pessoas estão a fazer ou que eventualmente já esteja a resultar para fazer o tal copy with proud, não é? Portanto, que creio que é muito importante nestes fóruns. Exato. Mais alguém que queira partilhar aqui dentro desta, senão passamos à próxima. Portanto, nós temos aqui e voltando aqui à questão subjacente, que é de nós utilizarmos ou de estarmos a intensificar a utilização de tecnologia para regressarmos aos espaços e onde a própria utilização de ferramentas passa a ser essencial para conseguirmos aceder aos espaços. Portanto, se nós não agendarmos na nossa app, não conseguimos aceder ao escritório, não podemos entrar. Aqui o Luís Correia pergunta, ou seja, portanto, toda esta tecnologia que nos ajuda a planear e a controlar a execução das atividades, e também de todos os serviços, o mais transversal possível, desde a limpeza, a jardinagem, como a Sandra estava a dizer, fazer a gestão do refeitório interno, da organização, etc. Como é que, e pegando também aqui na questão do fator humano que a Sara tocou, como é que vocês estão a ver, ou como é que perspectivam que irá acontecer as várias pessoas que vão ter que utilizar estas ferramentas, desde os colaboradores internos, às pessoas dos prestadores de serviço, aos convidados que vêm ao espaço, etc. Como é que vocês imaginam ou estão a preparar que estas ferramentas sejam comunicadas e que os vários tipos de utilizadores possam ser formados para que possam utilizar estas ferramentas de forma correta, porque se não o fizerem, esta tecnologia que está aqui para ajudar vão andar os processos a entupir e depois lá vão começar a existir as espertezas para contornar o sistema, porque o sistema está a ser mal alimentado, as coisas estão a funcionar mal, então vamos lá contornar. Vamos lá telefonar à senhora da cantina para pedir a comida, porque na aplicação não estamos a conseguir. Portanto, como é que está aqui, como é que está a acontecer, ou como é que vocês perspectivam que vão ter que fazer para comunicar e formar todas as pessoas nestas ferramentas para que isto funcione bem? Posso entrar? A tecnologia é uma ferramenta
E uma ferramenta deve estar ao serviço de quem a utiliza, não é? E, portanto, não faz sentido estarmos a criar tecnologias ou ferramentas super complexas e depois ser um Cristo implementá-las e pôr as pessoas a usar. Portanto, primeiro do que tudo, tem que se perceber qual é que é o propósito da ferramenta. A ferramenta é simplificar processos, a ferramenta é simplificar operações, portanto, tem que ser usada. Não é? Portanto, tem que se perceber, ok, vamos querer sensorizar uma série de coisas, vamos querer pôr as pessoas a inserir não sei quantos dados, a fazer não sei quantos passos para poder utilizar o escritório. Para quê? Não é? O que é que nós queremos? Queremos que as pessoas entrem em segurança, queremos que as pessoas tenham uma experiência de utilização do escritório simples, que não tenham que fazer o PIN todos os dias só para poderem ir trabalhar, e queremos que as pessoas tenham, que os próprios escritórios tenham capacidade de gerir essa ocupação. E, portanto, temos que perceber qual é que é o alcance daquilo que nós queremos gerir e limitá-lo ao essencial, porque se começarmos a adicionar muitas camadas, nem sequer vamos saber o que é que devemos fazer com essas camadas. Portanto, less is more na aplicação de tecnologias em qualquer sítio e para a área do Facility Management mais ainda, porque estamos a falar de públicos que são tão diversos, lá está, como as equipas que estão nos services, desde trabalhadores de limpeza, que muitas vezes nem sequer têm um smartphone ao seu serviço para poderem fazer alguns usos de algumas tecnologias, até pessoas que são muito diferenciadas, mas que não têm tempo pelo ritmo de vida do dia a dia para poder fazer o melhor uso dessas tecnologias. Não me passa pela cabeça que um CEO de uma grande empresa tenha que todos os dias estar a carregar numa aplicação para reservar o posto de trabalho antes de ir para a empresa, não é? Dava em dois e pronto. Tem muito mais coisas com que se preocupar. Portanto, aqui, primeiro nós temos de perceber qual é que é o propósito e depois, então, identificar qual é que é a melhor tecnologia. Mas antes da tecnologia e do propósito, nós também temos que perceber que estamos a falar de pessoas. E se isso já era uma coisa que acontecia antes, a transição é mais fácil. Mas se é colocar um processo totalmente novo, on-site, nós aí temos que fazer mais do que a tecnologia, temos que fazer um programa de change management. Temos que envolver as pessoas no processo, temos que dar-lhes o ownership da ideia. Uns com mais impacto, não é? Porque são aquelas pessoas que terão mais poder de decisão, de facto, e que vão meter o dinheiro e que vão assinar os contratos. Mas as outras pessoas que são os utilizadores no dia-a-dia têm que ter uma palavra a dizer, e se elas tiverem uma palavra a dizer, nós, na lógica do design thinking, nós iremos entregar um produto muito mais adequado ao nosso propósito, mas à necessidade do nosso cliente final. Portanto, e essa parte de envolver o utilizador final nos requisitos, na própria comunicação, criar sessões de testes de utilização com vários utilizadores alargados, receber feedback, antes de fazer o enforcement do que quer que seja, acho que é crítico para uma receita de sucesso, porque primeiro temos que mudar o comportamento. E se não mudarmos o comportamento, até podemos ter um Ferrari que a pessoa não há de saber como é que há de chegar lá, não é? Meter um Ferrari numa pessoa que não tem a carta de condução vai dar asneira de certeza. E portanto, eu acho que quando nós queremos tomar uma iniciativa de implementar uma tecnologia de utilização extensiva para aspectos aparentemente fáceis do ponto de vista do utilizador final, apesar de terem muito impacto para nós enquanto responsáveis pela segurança e pela organização e gestão das operações nos edifícios, nós temos que pensar primeiro como é que nós vamos mudar os comportamentos e como é que nós vamos, e nem precisamos de se calhar mudar os comportamentos, se calhar nós próprios é que temos que mudar o nosso requisito. Se calhar ao falarmos com o utilizador final, eles apresentam-nos soluções muito melhores do que aquelas que nós tínhamos pensado inicialmente. Muito bem. Eu aqui agora também ia querer ouvir o Pedro e o Rogério, porque quando nós temos, quando são os nossos clientes internos, os nossos colaboradores, nós podemos sempre ir indiretamente às FIAs e dizer, olha, isto vai ser implementado, e obviamente existe uma pressão interna. Agora, no caso do Rogério e do Pedro, que os utilizadores dos espaços são utilizadores externos, como é que vocês veem a implementação de toda esta tecnologia e como é que vocês estão a vender aos vossos utilizadores, aos estudantes e aos clientes, que realmente ela deve ser utilizada e como é que vocês passam a informação e a formação, como é que fazem esta cadeia de change management, como a Sara dizia, para que realmente as aplicações sejam utilizadas e utilizadas de forma que as coisas corram bem e não que sejam areia na engrenagem. Boa. Concordo totalmente com a Sara. Eu acho que não temos que complicar aquilo que
que não é complicado. No limite, não tem que haver tecnologia para tudo, não é? As coisas que são simples, deixar estar sem tecnologia, porque funcionam muito melhor, não é? Respondendo aqui um bocadinho mais diretamente à pergunta da limpeza e da jardinagem, podemos ter os nossos softwares de gestão da manutenção, o PMP lá programado, para a nossa gestão e para estar ali um procedimento definido, mas no terreno as pessoas não têm que estar a olhar para o telemóvel, elas têm que trabalhar, estar a limpar, e a mensagem tem que chegar lá. E pode chegar tão simples, pelo menos aqui nós o que fizemos foi, encarregada tem acesso à aplicação de gestão, que recebe lá os tickets, mas também tem um rádio, daqueles típicos dos vigilantes, que recebe imediatamente as mensagens urgentes e faz a equipa atuar. Por isso não temos que criar aqui processos muito, muito complicados, principalmente para estamos a falar dessas equipas que não estão preparadas para estar a olhar para aquilo, nem lhes traz grande valor. Relativamente ao... Diz, Miguel. Não, desculpa, estava a pensar que tinhas acabado e ia fazer a ponte. Continua, por favor. Não, ia dizer, relativamente aos nossos alunos, estamos sempre em escuta ativa. Nós temos grupos de alunos que representam os alunos, Disseste escuta ativa ou disputa ativa? Escuta. Como são universitários, já são mais calmos. Não, escuta. Por isso temos student reps, temos conversas regulares com eles e as equipas que estão mais próximas dos alunos, fazem reuniões muito, muito periódicas com eles, associação de estudantes e tudo, e temos depois até uma newsletter em que fazemos We Heard You, ou seja, nós ouvimos e já atuámos nisto, naquilo e no outro. Por isso passa muito por ouvi-los, ouvir também as soluções deles, que como a Sara dizia e muito bem, às vezes eles já têm o problema dele, já o sentem e já sabem como o resolver, por isso não vale a pena inventarmos algo que não vai ao encontro do que eles precisam. Por isso acho que sim, que a chave está em ouvir os nossos utilizadores e ir ao encontro daquilo que eles procuram. Não trazer complexidade, que para nós pode-nos fazer muito sentido, depois para eles não faz sentido nenhum. Muito bem. Pedro, não sei se queres também acrescentar um pouco como é que vocês gerem o fator humano e o change management na introdução da tecnologia. A tecnologia, claro. Posso falar, aqui na Maliel nós aprendemos muito com o passado, né? com as alterações constantes e isso também aproximou-nos muito. As várias áreas dentro da nossa empresa aproximaram-se muito. Nós optámos por ouvir os clientes, não é? Somos muito próximos deles, queremos perceber o que é que eles pretendem e neste momento estamos a criar o que nós chamamos de laboratórios experimentais de criação de espaços. Eles pedem-nos salas de reunião diferentes, espaços de encontro para partilhar de ideias, espaços imersivos, onde as pessoas se sintam bem e por isso tem sido uma altura também criativa, muito criativa, não é? Ao contrário do que possa parecer, nós estamos numa altura muito, muito criativa e onde tudo está a acontecer ao mesmo tempo, o que é também muito desafiante para gerir todas as situações. Tendo em conta estes desafios, estamos a focar agora em arranjar soluções que, uma vez que existem cada vez mais aplicações, não é? As apps, e como estou pela primeira vez numa empresa onde não estamos a falar apenas da necessidade de um software que faça única e exclusivamente a gestão das áreas do Facility Management, não é? Andamos à procura de uma onde também consigamos convencer os recursos humanos, as operações, as vendas, o Business Development, a comunicação, o IT e também os clientes a trabalhar mãos dadas, não é? De forma a partilharmos ideias, pouparmos tempo, colocarmos informação em tempo real e, acima de tudo, tomarmos decisões rápidas, que é o mais importante. Até porque todo esse data pode ser utilizado pelos vários departamentos e, portanto, é mais fácil essa aplicação. Trabalho. Muitas vezes nós andamos aqui a duplicar trabalhos, não é? As áreas andam a trabalhar em várias coisas e não apenas por falta de comunicação. E isso é o que nos andamos a focar. Isso é muito importante. Muito bem. Esse é um tópico interessante, Pedro. Eu ia agora pedir à Sara e à Sandra que ajudassem aqui com a resposta à Maria Rosa Giraldes e ao Fábio Magalhães, podemos integrar nas duas. É uma questão interessante porque são questões que têm a ver com as diferenças geracionais nos escritórios e, portanto, mostrando as duas questões, é também como é que está a ser a experiência e o desafio de ter várias gerações a passarem por este processo de mudança e se vocês estão a sentir alguma diferença, sem querer estar a pôr aquela discriminação nas gerações, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade, as novas têm menos dificuldade,
que às vezes não é bem assim, tem a ver com uma questão de mentalidade, mas como é que está a ser o desafio de ter as várias gerações a passar por este processo e não só as gerações, não só os colaboradores, portanto, quem recebe as ordens ou quem tem que cumprir, mas também as diferentes gerações que estão in charge, ou seja, de gerações que estavam habituadas a ter as suas equipas no seu espaço físico, não é? Portanto, à distância, poderem comunicar com elas, perceber se as coisas estavam a correr bem e poder agir. Se alguma coisa num projeto não estava bem, podiam ir pessoalmente ter com as pessoas, é um tipo de comunicação diferente. Como é que estão agora também a reagir? Portanto, estas diferentes gerações estão a reagir no caso de pessoas operacionais e no caso de desfias, como é que está a ser gerir esta mudança do modo de trabalho? Miguel, talvez eu possa iniciar e efetivamente nós temos, como deves imaginar, temos de tudo, não é? A nível geracional na nossa empresa e mesmo a nível da administração, portanto temos aqui um leque bastante diversificado e dizer-te que eu acho que nós tivemos uma evolução bastante grande, portanto temas que nós vimos no início da pandemia, em que de facto era muito difícil esta nossa gestão à distância e perceber como é que isto ia acontecer e adaptar-nos a esta mudança, eu creio que, e como a Sara falou, existe aqui o change management, não é? Que de facto tem que haver esta gestão de mudança, tem que ser a nível de liderança muito trabalhada e eu acho que nós fizemos isso no último ano e meio e de facto permitiu-nos que todos começassem a perceber esta nova forma de trabalhar e eu diria que ao dia de hoje, salvo raras exceções, já estamos bastante preparados e bastante aliados neste tema. Mas sem dúvida que foi uma aprendizagem e foi aqui um percurso difícil, mas que de forma obrigada, não é? Tivemos que o percorrer. Mas não, estou de acordo contigo, não creio que seja justo, sabes, segmentar e dizer que é porque é a geração A ou a geração B, porque internamente, e como é óbvio não querendo aqui partilhar demasiado, mas tivemos de tudo, tivemos pessoas mais velhas que se adaptaram extremamente bem, pessoas mais novas que precisavam de facto aqui de voltar a ter a rotina e a normalidade, portanto não creio de todo que possamos segmentar por geração. Sara, quer tu join? Termos 4 gerações a trabalhar em simultâneo nos mesmos espaços é fantástico. E acho que isso é a cola da cultura da organização, principalmente quando tu estás em regimes híbridos ou em regimes remotos, porque isto nós somos bichos de tribos e desde sempre que aquilo que foram as lições aprendidas foram passadas de geração em geração através da contagem das histórias. Se nós tivermos as 4 gerações a trabalhar em simultâneo, há uma passagem de conhecimento dos porquês das coisas, porque é que isto é feito agora desta maneira, porque aprendemos com este erro há 10 anos ou há 20 anos atrás, mas também há o estímulo da inovação e o estímulo do desafio do status quo dos miúdos mais novos. Obviamente que há diferenças de comportamentos, há diferenças de prioridades, acho que essa riqueza toda é uma coisa que não deve ser nunca desprezada ou minimizada por qualquer organização que queira manter-se no negócio viva a longo prazo. E mais com esta questão da passagem dos valores, que isso é fundamental. Nós estamos numa organização que tem valores e sabemos como é que nós gerimos, na altura da ambiguidade, nós sabemos qual é que é a nossa estrela polar, não é? Qual é que é o nosso norte, como é que a empresa deveria reagir, porque esse é o seu valor. Elimina-nos montes de ambiguidade no meio da ambiguidade, porque sabemos que é por ali, não pode ser de outra maneira. E isso é importante na comunicação dos valores entre as gerações. Do ponto de vista da adoção da tecnologia, eu penso que aí o problema vai ser um problema muito mais grave do que aquilo que nós estamos a pensar agora. Porque com estas transições digitais todas, e já se fala até, já existe um movimento grande de grandes empresas mundiais de inteligência artificial com propósito, daqui a 10 anos, nem tanto, daqui a 5 anos, mais de 70% da população laboral em todo o mundo não vai ter competências para lidar com aquilo que vão ser os desafios do futuro. Vai haver um conjunto novo de trabalhos
e vão desaparecer trabalhos que existem hoje em dia. E, portanto, por exemplo, quando a minha filha me diz o que é que ela há de ser no futuro, eu disse, filha, vai estudar aquilo que tu gostas porque o futuro logo se vê, não é? Não, ou seja, o desafio crítico aqui, mas quer seja para as pessoas da minha geração, pessoas de uma geração mais avançada do que a minha, mas também para miúdos mais novos, que estão a aprender agora os primeiros passos da sua função, da sua profissão, seja ela qual for, é a questão da permanente atualização, da aprendizagem contínua, do investimento, o investimento da empresa, mas principalmente o investimento no estímulo de uma cultura de curiosidade. Porque mais do que dinheiro que a empresa põe em formação, mais do que dinheiro que a empresa põe em reskillings e em upskillings, se a pessoa não tiver essa curiosidade, se não tiver, lá está, essa mentalidade de aprender e perceber que a mudança está cá e que se não acompanhar a mudança vai-se reformar mais cedo do que queria, mas não é porque vai ter a reforma por inteira, porque não tem lugar no mercado. Isso é que é o grande desafio de termos 4 gerações a trabalhar em simultâneo. E para as 4, porque hoje um miúdo que vai aprender uma função nova, daqui a 4 anos essa função já está totalmente diferente e, portanto, quando sair da universidade, quando sair do Politécnico, quando sair do técnico profissional, se não continuar a atualizar-se, já eras. O teu conhecimento era o conhecimento que aprendeste nos livros. A prática tem muito mais rapidez, o mercado tem muito mais inovação, está tudo a mexer muito mais depressa. Portanto, acho que o grande desafio que se deve passar nas nossas organizações, incluindo nas nossas organizações de Facility Management, que temos como prática assegurar uma grande estabilidade à nossa organização, apesar de sermos motores de inovação, é que essa estabilidade não pode ser uma estabilidade confortável, tem de ser uma estabilidade na mudança, tem de ser uma estabilidade na curiosidade, na atualização. E aí, por exemplo, a APFM está a fazer um excelente trabalho com promover as várias sessões de formação que são dedicadas ao nosso universo e que acabam por ser um primeiro passo, um ponto de partida para alargar o leque para as outras áreas. Obrigado, Sara. Eu vou agora pedir, como estamos a chegar aqui ao final do nosso painel, vou pedir aqui um colega, o Paulo, que está a fazer uma pergunta concreta e interessante, a pedir aqui, no Q&A, se há experiências relativamente à utilização de equipamentos UVC, desinfecção de espaços. O que é que eu ia pedir? Ia pedir a alguns colegas que tenham experiências concretas disso, que no Q&A façam a opção responder por texto e digam ao Paulo, até podem dizer que sim, que tiveram, e depois nós até podemos partilhar os contactos de quem teve com o Paulo para depois conversarem. E só para não deixarmos nenhuma pergunta em aberto. E depois aqui pedir ao João Armigo, porque há aqui um tema que eu sei que o João tem estado agora a trabalhar, que é o tema associado a todo este boom tecnológico nas organizações, que é a questão da cibersegurança, de toda essa tecnologia que se está a colocar, que ao fim e ao cabo são novas portas de entrada e que estão espalhados pelos devices dos nossos colaboradores, que muitas vezes não são tão cautelosos. E, portanto, eu ia pedir, e não estar eu a fazer a pergunta por proxy, João, ia pedir que tu ligasses o microfone, que colocasses tu, formulasses a questão como deve ser e colocasses em aberto aqui para os nossos colegas e, entretanto, quem puder, responda aqui ao Paulo Bastos. Muito bem. Então, primeiro que tudo, parabéns. O painel foi muito interessante. Desde várias unidades de negócio até o mundo académico, neste caso do Rogério, que na sua Business School oferece um estilo de vida aos seus clientes, alunos, um estilo de vida primeiro nível, passando pela Sara, pela Sandra, pelo Pedro, pelo Miguel, enfim, foi de facto muito interessante. Eu só deixava esta reflexão. Naturalmente falou-se muito da tecnologia aplicada à gestão dos espaços numa situação da nova realidade. Eu recuso-me a usar o novo normal, porque o novo normal não é de certeza. Nós estamos numa situação que de normal não tem nada. Eu diria nova realidade, e já percebemos que mesmo seja uma realidade, nós vamos ter uns escritórios, umas instalações totalmente distintas das que tínhamos em 2018 ou início de 2019. Isso já todos percebemos. E já percebemos que a tecnologia nos está a ajudar a fazer o regresso a essa nova realidade, mas por detrás dessa tecnologia há todo um conjunto de sistemas que estão naturalmente ligados ao edifício, o controle de acessos,
a detecção de intrusão, a alarmística de incêndio, a videovigilância, o sistema de gestão técnica centralizada, que o Pedro Matos também falou como uma mais-valia, o controle dos elevadores, o controle da iluminação, o controle de parques e muitos outros sistemas. A questão que eu coloco, e tenho vindo a trabalhar muito nisso, e enfim, é apenas aqui uma nota, é que é necessário termos o cuidado de ligar todos esses sistemas, eu iria de gestão do edifício, cada um com o seu software, normalmente tem softwares distintos, depois poderá haver um software integrador de todos esses sistemas, mas há que ter o cuidado para que nenhum desses equipamentos, seja uma câmara de videovigilância, ou um controle de acessos, ou um sistema de gestão de parque, há que ter cuidado para não permitir que alguém aceda às redes corporativas através desses periféricos. Ou seja, dito de outra maneira, a necessidade de criar umas redes virtuais locais em cada edifício que só se ligarão em pontos muito específicos à rede corporativa e protegidos através, naturalmente, das devidas firewalls dimensionadas e controladas pelo SOC, portanto, pela área faz a cibervigilância da empresa. Eu deixo esta tónica, que ainda há muito pouco tempo li, que neste ano de pandemia, em 2020, o número de ciberataques na Europa aumentou 70%. Portanto, nos nossos edifícios, através de um controle de parques, e há um caso de um hospital na Alemanha em que isso aconteceu, é possível alguém introduzir-se, extrair dados valiosos da organização, entrar nos computadores dos CEOs, dos membros do Conselho de Administração e, portanto, fazer devastações que poderão ser gravosas para as empresas, mas poderão ser catastróficas no caso de entrarem num sistema de distribuição de água ou distribuição de eletricidade, nos aeroportos, como aconteceu no Terminal 3 de Amsterdão, um dia inteiro fora de serviço porque alguém entrou e desligou a energia elétrica. Portanto, a tónica que eu deixo é, se as vossas organizações têm este mindset por detrás, porque a mim pessoalmente me parece uma enorme mais-valia, imprescindível nos tempos que correm. Deixo apenas a palavra, como é que está este ponto nas vossas organizações, se já refletiram sobre ele, se está implementado, se está fechado, ou se está num estádio ainda larvar de desenvolvimento. É só isto. Obrigado. Eu posso falar um bocadinho da minha experiência, João. Isto que falaste muito bem das redes, a primeira coisa que temos que fazer é mesmo separar todas as redes, não é? Porque é muito fácil, estamos a falar por exemplo, na domótica, nas centrais das CCTVs, estamos a falar de vários fornecedores e facilmente eles conseguem, através de acesso remoto, aceder a esses sistemas que depois vão ligar a outros e que vão rapidamente parar às nossas pastas, seja aos nossos computadores, não é? Eu dou um exemplo muito, muito simples. Temos aqui um fornecedor, vamos implementar agora uma inovação tecnológica que tem a ver com umas máquinas que dispensam produtos, nomeadamente comida, café, e que também já nos pediram, disseram-nos assim, dê-nos lá o acesso à rede Wi-Fi, não é? E aqui dentro alguém já estava a querer dar a password normal de acesso da rede de clientes, não é? Isto fazia rapidamente com que qualquer cliente aqui acedesse à própria máquina, não é? Não é só a máquina a nós, é o cliente chegasse e tivesse acesso a dados e da própria empresa. Isto traz um grande desafio, não é? Que é, nós no FM já temos que ter pessoas, não é? Já não é só o IT, temos que ter pessoas para tratar também de todas estas situações, não é? E os projetos têm que ser pensados muito antes. É por isso que eu falei da parte de infraestrutura. Não é só chegarmos, temos agora cada vez mais fornecedores a oferecer-nos soluções espetaculares, mas não é só chegar cá e colocá-las, não é? Meter a máquina e meter a trabalhar. É preciso pensar nisto tudo muito antes e este é o grande desafio porque os edifícios não estão preparados. Não estão preparados para isso, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E a parte da segurança vai ser um tema e vamos ver, é uma das áreas que vai surgir, já existe no FM, que é as pessoas terem esse know-how e terem alguém dentro da equipa que faz essa gestão e esse contacto com todos os fornecedores. Não é?
Não sei se mais algum... Obrigado, Pedro. Não sei se mais algum colega quer partilhar uma resposta para esta questão do João. Aquilo que eu tenho notado é que mesmo a nível da infraestrutura e edifício, nós ainda não temos muitos escritórios preparados para lidar com níveis de cyber resiliency, como aquilo que é as medidas de proteção do futuro. Ou seja, imaginemos uma empresa que é uma empresa tecnológica, como seja a do Miguel. Não pode, em circunstância alguma, ficar sem serviços de telecomunicações e, portanto, tem que ter sistemas de redundância montados seguramente em vários níveis, desde a parte da IT propriamente dita, como toda a parte de eletricidade, controle de clima, etc. Mas e o edifício em si? O edifício tem sistemas de redundância para esses sistemas de telecomunicação? Se o ataque ou se a falha for ao nível do edifício, se por acaso estiverem a fazer uma vala para fazer qualquer coisa na EPAL e vão romper um cabo de telecomunicações que estava ali, não estava bem sinalizado. Existe outra entrada no edifício? Ou seja, aí também a questão de todos estes aspectos que são, como o João estava a dizer, são críticos, não só por causa da segurança da informação, mas também pela própria atividade em si, e a segurança da informação, por exemplo, para a Accenture é crítico para a nossa atividade. Portanto, temos tudo isto muito bem documentado, políticas super restritivas, etc., porque é o nosso negócio. Mas para outras empresas que não sejam negócio, mas que precisam, que estão alavancadas num conjunto de plataformas que permitem fazer a gestão da sua operação, a redundância não pode ser só termos 2 bastidores para uma coisa. E não basta ser só termos uma UPS ou termos um grupo de gerador quando é uma coisa maior volume. Também tem que estar nas utilities e na forma como elas chegam. De certeza absoluta que não passa pela cabeça de ninguém haver só uma entrada de água numa caldeira, num espaço que tenha caldeiras como sendo o motor do seu negócio. Portanto, eu acho que o Covid também nos chamou um bocadinho, como estava o Miguel a falar, para como é que criamos organizações mais resilientes, mas esta resiliência também tem que ser vista a nível de vários outros processos, que não seja só a resiliência de termos uma boa firewall ou de termos a própria resiliência das pessoas a conseguirem adaptar-se à mudança. E penso que nós, em Portugal, ainda temos um parque de edifícios que não está muito bem pensado para ter esses mecanismos de resiliência a montante. A Sara tocou num ponto, já agora só para comentar, que eu acho que é um ponto importante. O que a Sara referiu é que, de facto, os requisitos, quer nos edifícios novos, quer nos edifícios que vão ser reabilitados, os requisitos, nomeadamente das entradas, vamos supor, de comunicações, vamos supor fibras ópticas ou outra tecnologia, em geral há uma única entrada, isso é mesmo assim, é mesmo como a Sara refere. Mandam as boas práticas, que haja 2 entradas em fibra óptica por caminhos completamente distintos e uma entrada aérea via rádio, pelo menos. Portanto, de facto, há muito a fazer ainda nisso, e agora que se anuncia o PRR com uma componente de reabilitação, eu deixo como reflexão, eventualmente, algumas candidaturas das organizações no sentido de melhorarem toda esta parte dos seus edifícios, porque isso traduz-se na diferença no caso de haver um desatino. A Sara referiu o caso da EPAL, mas pode ser a EPAL ou pode ser outra entidade qualquer que abra uma vala, até pode ser a criação de uma ciclovia, que até é uma situação simpática, mas que no fundo vai dar cabo e corta um cabo de fibra óptica ou outra infraestrutura de acesso ao edifício. De facto, poderá haver agora alguma possibilidade de as organizações utilizarem fundos comunitários no sentido de melhorarem a capacidade dos seus edifícios. Isso penso que será agora um desafio dos próximos tempos. Vou complementar aqui pela experiência que nós temos a questão da Sara e do João. De facto, nós nos nossos edifícios, tal como a Sara, a nossa informação é o nosso
o nosso core business, o nosso bem mais precioso, e de facto temos fibras de instalação redundante e redundância a montante mesmo do ponto de vista da instalação, mas mesmo neste último projeto que entreguei dos aliados, lembro-me perfeitamente nas primeiras discussões o facto de fazer esse pedido e ser um requisito criar alguma surpresa. Portanto, não era propriamente uma questão assim tão comum o pedido e gerar realmente alguma surpresa, mas ao dobro deste investimento, mas ok, prático, aquele processo todo de explicar. Mas claramente estamos longe de olhar para isso como quer um dado adquirido, como algo que é completamente necessário, assumindo que o core business assim o necessita. Mas claramente ainda há essa falha de percepção e de importância de, ok, investimos aqui em 2 data centers, mas esquecemos que temos aqui só uma entrada no edifício. Portanto, esse passo ainda não é bem maduro, digamos assim, e nomeadamente na questão dos projetos, como o Pedro referia há pouco, a importância fundamental que toda a gente tenha esse alinhamento, e também isso, temos falado um pouco sobre isso todos de forma informal, a importância do FM e do Facility Management estar envolvido, quando não é responsável do projeto, estar logo envolvido desde o início, também para salvaguardar este tipo de questões. Obrigado, Miguel. E pronto, e obrigado a todos vocês pelo painel. Eu estive aqui envolvido a ouvir-vos e a colocar questões, portanto, para mim foi muito interessante. Eu penso, olhando para o número de participantes, ele não caiu, aliás, ele subiu ligeiramente durante o painel, portanto, estou certo que foi do agrado de todos. Também dizer muito obrigado aos participantes que foram colocando questões no Q&A, foram fazendo os próprios comentários e partilhando algumas coisas no chat. Portanto, também um exemplo de que, mesmo estando a fazer online, não estamos presentes na mesma sala de congressos. Mas, portanto, obrigado a vocês por ainda tentarem fazer das tripas coração para interagirem um pouco, nem que seja escrevendo, mas realmente dá também aqui aos colegas do painel algum descanso adicional que vocês aí desse lado estão a ouvir e estão a interagir e estão a comentar, portanto, realmente, para todos nós, fica muito mais agradável que estamos aqui em frente ao ecrã e às vezes quando algum colega está a partilhar, nem sequer vê a cara dos co-oradores e, portanto, fica aqui muito, muito solitário. Portanto, obrigado a todos. Obrigado à Sara, à Sandra, ao Rogério, ao Miguel e ao Pedro por terem feito parte do primeiro painel. Portanto, agora novamente vamos fazer a dança das cadeiras e, portanto, os colegas que estão aqui no painel vão dar lugar aos colegas que vão agora entrar para o segundo painel. E realmente agradecendo toda a vossa partilha e dizendo que não vamos ficar por aqui, portanto, se houver ainda algumas questões dos colegas, nós ainda iremos partilhar convosco e também vamos ter os vídeos, vamos ter este vídeo disponível dentro de poucos dias e, obviamente, teremos no futuro mais hipóteses de interagir, porque claramente não fica tudo resolvido hoje. Muito obrigado a todos.